mais uma vez, novamente, nós vamos continuar o assunto passado, que foi propriedades da matéria. Nós estávamos nas propriedades gerais e agora nós vamos para as propriedades específicas. Meu nome é Roberto Rodrigues Ribeiro e nós estamos aqui novamente no Conectados com a Escola. Muito obrigado pela audiência de vocês. Pois bem, na primeira aula foi dito que as propriedades gerais da matéria, ela não determina a matéria, não determina do que nós estamos falando. Agora, as propriedades específicas, sim. São as propriedades que determinam grupos de matéria, que especificam, que chegam a especificar, de acordo com a propriedade, qual matéria nós estamos falando, qual substância nós estamos falando, e elas são divididas em 3 grupos. As organolépticas, as químicas e as físicas. A primeira que nós temos são as organolépticas. O que é que essas propriedades nos remetem? São propriedades que nos impressionam pelos nossos sentidos. Então, pela cor, pelo sabor, pelo brilho, pelo odor. Então, de acordo com o sabor e com o cheiro, não sei se vocês já assistiram isso algumas vezes em programa de TV, venda-se o olho da pessoa e pede ela para adivinhar aquilo que ela está cheirando, aquilo que ela está comendo. Então essa é uma propriedade que impressiona pelos nossos sentidos, que são determinadas por esses sentidos, tá ok? As propriedades químicas específicas já se fala de modo químico. Então, por exemplo, essa imagem mostra um palito de fósforo sofrendo uma combustão. Então, por exemplo, se esse palito de fósforo, se ele estivesse molhado, ele não sofreria combustão, ou no mínimo sofreria combustão com maior dificuldade. Tá ok? Na química do ensino médio, mais precisamente em físico-química do 2º ano, vocês vão estudar, né? A gente estuda lá no ensino médio, uma propriedade chamada energia de ativação, que é a energia mínima para que ocorra uma reação, nesse caso de combustão. Tá ok? Então a combustão é um fenômeno químico onde um combustível, por exemplo, no carro lá do seu pai, a gasolina, queima, reage com o oxigênio. Para que isso ocorra lá no motor do carro, é necessário que tenha-se uma faísca. É o que, ao girar o carro, faz uma faísca elétrica que vai para o motor, ou então com muita pressão nos pistões, que também ajuda, e é algo que faz com que a gasolina pegue fogo, ou exploda, ou que tenha a sua octanagem, o poder de combustão da gasolina, por exemplo, ou álcool, a mesma coisa, aqui o palito de fósforo. Então você tem um combustível que reage com o oxigênio, que é chamado de comburente, e produz energia, tá ok? Outro exemplo que eu dei aqui é a hidrólise, que quer dizer o quê? Lise quebra através de água. E as reatividades, por exemplo, você joga o sal de cozinha na água, ele se dissolve. Você joga uma pedra de calçamento, um calcário, ele não dissolve. Então essa reatividade de determinadas substâncias, de determinadas matérias, também servem para especificar o conteúdo que nós estamos falando. Então algumas propriedades químicas servem para especificar a matéria, por isso propriedades específicas químicas. Outras propriedades específicas já são as físicas. Então, por exemplo, essas propriedades caracterizam as substâncias fisicamente. Por exemplo,
quando você tem um copo com água e gelo. A temperatura, isso considerando uma pressão normal, que o gelo vira água é 0 graus Celsius. E vice-versa. Vou até explicar isso daqui a pouco. Então, quando a água vira sólida, ou quando o gelo sólido vira água líquida, isso é chamado de ponto de fusão, que no caso da água é 0 graus Celsius. Então, as propriedades físicas tem algumas que são específicas e que determinam a substância. No caso aqui em questão, a água é a única substância na pressão de 1 atm, 1 atmosfera, essa pressão que nós estamos aqui agora, ao nível do mar também, é ela, a água, muda de estado físico a 0 graus Celsius. Outra propriedade é a ebulição. É um outro exemplo de propriedade específica física da matéria. No caso da água em questão, ela vira gás. Então a ebulição a 1 atm e a 100 graus Celsius, a água líquida vira água gasosa. Como a solidificação, a condensação, que eu vou explicar melhor um pouquinho esses fenômenos de transformações físicas da matéria. Então, como eu disse agora, ponto de fusão e ponto de ebulição, ou temperatura de fusão e temperatura de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura da passagem do estado líquido para o gasoso. E vice-versa. Então, se eu coloco a água líquida no congelador e eu quero gelo, qual que é a temperatura que a água líquida vira água sólida? 0 graus Celsius. Ebulição é a mesma coisa. Se a 100 graus Celsius, considerando o ATM, a água líquida vira água gasosa, se eu pegar o gás e resfriá-lo a 100 graus Celsius e 1 atm, que é unidade de medida de pressão, a água líquida, você terá água líquida. Então, repetindo, você tem água gasosa, chegou em 100 graus Celsius, você está com 120 graus Celsius, chegou em 100 graus Celsius, a água gasosa começa a se transformar em água líquida. Abaixou até 0 graus Celsius, ela é líquida. Tá ok? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição é essa temperatura que muda esses estados. Fusão, sólido, líquido, líquido, sólido. Ebulição, gasoso, líquido, líquido, gasoso. Pois bem, como eu comecei a falar sobre mudança de estados físicos, você tem duas propriedades que alteram o estado físico da substância ou da matéria, que é a pressão e a temperatura. Então, a variação de temperatura provoca mudanças no estado físico. Isso é fácil você constatar. É o caso do que eu disse agora, tirando o gelo lá do congelador, que vira água líquida e que vira água gasosa. Por que que isso acontece? Alguém já virou para você e falou assim, ó, por que que você não segura gelo? Você não consegue segurar gelo? Por quê? Porque o gelo queima. Então, muitos atletas, né, até nós que somos atletas amadores, está lá no final de semana, joga bola, tem uma contusão lá, pega e coloca gelo. Se você dormir com esse gelo em cima da sua perna, vai queimar. Por quê? Porque está acontecendo transferência de calor do seu corpo, da sua perna, da sua mão, para o gelo. Então, quando existe essa transferência de calor para a matéria, ela afasta as moléculas. Ela tende a separar as moléculas que estão presentes naquele corpo. Por outro lado, o resfriamento, ou seja, é a retirada de calor. Você coloca água líquida lá no congelador, o calor sai lá no motor da geladeira. Tem gente que usa até para secar a camisa de uniforme.
Por quê? Porque precisa retirar calor do estado líquido para ele se tornar estado sólido. Precisa retirar água, precisa retirar calor da água líquida para ela se tornar água sólida. E nesse caso as moléculas tendem a se aproximar e tendem também a ficarem mais organizadas no estado sólido. Então aqui nós temos um fluxograma de mudança de estados físicos. Então nós temos o estado sólido na cor rosinha, o estado líquido na cor verde e o estado gasoso na cor amarela. Então acompanhem comigo, por gentileza, primeiro nos copos, a fusão. A fusão nós temos algumas pedrinhas de gelo que se transformou em líquido. Depois do líquido, e nós temos uma chama embaixo deles. Aqueceu de novo, começou a sofrer a vaporização e se transformou no estado gasoso, essa fumacinha que está em cima do copo, né? Essa fumacinha que está em cima do copo. Pois bem, então nós temos fusão e solidificação, que envolve as mudanças de estado físico do estado sólido para o estado líquido. Chama fusão, é o derretimento do gelo. De líquido para sólido, solidificação. Qual que é o ponto que isso ocorre no caso da água? 0 graus Celsius. De líquido para gás, nós temos a vaporização. A vaporização pode ocorrer de 3 maneiras. Imagine que você colocou um copo de água no seu quarto ao dormir, ou derramou um copo de água no chão do seu quarto e foi dormir. Chegou no dia, a água não estava lá mais. Por quê? Porque ela evaporou. Então a evaporação é um exemplo de vaporização, que é passar do estado líquido para o estado gasoso. Essa figura aqui, a vaporização, ela já representa a ebulição. O que é ebulição? É quando você coloca água no copo lá para fazer café. Sua mãe faz isso, seu pai. Que já é forçado. Ela já é bem mais rápida do que a evaporação. E ainda nós temos uma chamada de calefação. Já viu quando a sua mãe está fazendo comida? Ou quando você vai fazer a chapinha no cabelo e faz até um barulho específico quando a água pinga lá na chapa quente no fogão? Tss, essa é a calefação, ela é instantânea, emite até som. Então a vaporização nós temos elas de 3 maneiras, tá ok? Do estado gasoso para o estado líquido é a ação de ficar líquido, liquefação. E nós também temos a condensação. Então a liquefação, ela está, por exemplo, no gás de cozinha. Gás liquefeito do petróleo. É feito líquido. Ele é forçado. É guardado forçado. A condensação já é natural. É quando a sua mãe faz arroz lá na panela e a água evapora e você levanta a panela assim da tampa lá de arroz, você levanta a tampa da panela, melhor dizendo, e ela está cheia de gotículas de água. Também acontece com a água que evapora, forma-se as nuvens e ela se torna água liquefeita. Nós também temos a sublimação com iodo, com a cânfora, com a naftalina, as bolinhas brancas, usadas muito em banheiro, em guarda-roupa para espantar insetos. Então, nós temos substâncias que passam do estado sólido para o estado gasoso. Aí a gente chama de sublimação e vice-versa, tá ok? Alguns livros até trazem a palavra ressublimação, mas sublimação basta para passar do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Esse aqui é um gráfico que nós vamos continuar na próxima aula, na aula 3 de ciências, que é o gráfico do aquecimento da água,
que nós vamos transformar o que eu disse agora, né, das mudanças dos estados físicos, aqueles copinhos lá do gelo da água líquida se transformar em água gasosa, para um diagrama de estados físicos, né? E vou falar também um pouquinho depois sobre substância pura e mistura. Um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. São assuntos da nossa próxima aula. Então esse gráfico nós vamos retomar na aula 3 de ciências na semana que vem. Muito obrigado pela presença de todos, que vocês tenham bons estudos e que vocês continuem conectados com a escola. Um abraço a todos.